Bom, foi uma função, uma experiência que eu nunca tinha tido antes. Eu tinha captado alguns sons, mas eu não tinha sido responsável pela captação sonora do filme. Então, eu considero assim uma experiência muito gratificante para mim, um aprendizado. Sim, o início desse projeto para mim foi muito desafiador, porque eu estava sem grupo no final do ano, muito preocupada com o TCC, com o último semestre. E eu queria fazer um ótimo trabalho de conclusão para colocar no meu portfólio, para sair no mercado de trabalho. E quando eu vi a Camila, o Walter, enfim, o David, a Marília num grupo, pensei, bom, é lá que eu quero entrar, porque eles são as pessoas que realmente são focadas e dedicadas. Então eu fiz o melhor possível para estar à altura deles e para mim foi muito gratificante trabalhar com eles, assim, desenvolver esse projeto. Foi um projeto assim muito esperado por nós, cada um deu um pouco melhor de si, assim, cada um deu o que tinha para oferecer nesse momento. Então, assim, para mim, eu vou levar isso comigo, não só como algo, um portfólio, e sim para minha vida. Os Sapatos de Haruka foi uma experiência gratificante para mim. Esse foi o primeiro curta-metragem de ficção que eu vim a fazer, porque as minhas referências são de vídeo documentários. Então eu não entendia muito o processo de ficção e com esse filme eu vim a compreender algumas funções, compreender algum processo de montagem, como elaborar as cenas, a própria edição e os outros processos que vêm dentro do desenvolvimento desse filme. Então, a edição, eu já trabalho com edição, mas fazer ficção, na verdade foi a primeira vez que eu fiz uma ficção, já fiz algumas coisas curtas, mas fazer edição acho que foi super tranquilo, porque a gente elaborou bem as cenas, a gente conseguiu fazer aquilo que estava no roteiro. Teve algumas coisas que a gente teve que querer passar mais emoção, deixar um pouquinho mais de tempo para a gente sentir um pouco mais de emoção na personagem. A princípio, né, a gente sempre tem uma ideia que as coisas vão correr tudo como a gente escreve, né? Mas é lógico que nada é assim, né? Nem a vida da gente é assim. Então, a gente teve uma ideia, assim, quando a gente se reuniu, né, aquele grupo se reuniu no começo, a gente escreveu o roteiro do filme. E lógico, né, cada um tem uma ideia. Eu tive uma ideia de algumas coisas e até conversando com o Felipe, que é o compositor, né, a gente chegou numa conclusão que existem coisas que a gente bola, que a gente acha que vai ficar bom e no final não fica bom, mas a adaptação que vem depois acaba ficando até melhor do que você imaginava, né? Então muita coisa aconteceu assim no filme. Por exemplo, a partir do roteiro, né? O próprio roteiro foi adaptado de uma história da Camila, que a Camila deu uma ideia de uma história, a gente foi adaptando essa história. Aí depois a concepção visual, a direção de arte, disso tudo, a gente vai bolando e depois na hora de filmar mesmo que a gente vê os reais desafios, né? Que nem sempre aquilo que está no papel é possível fazer, né, na realidade. Eu acredito que isso deva acontecer não só em produções pequenas, mas em grandes produções também eles têm essas dificuldades, né? Não vou nem dizer que são problemas, mas são dificuldades, né, que acontecem mesmo. Esse projeto ele teve vários desafios, até pelo começo dele, que quando nós formamos o grupo, né, Vertigem Filmes, nós queríamos ser um grupo que fosse além do mundo acadêmico. E por isso a gente buscou formas colaborativas via internet que pudessem fazer desse filme algo que pudesse explorar a mais. Então o fato de arrecadar dinheiro, correr atrás das pessoas, falar um pouco do filme, esse olho no olho, explicando o que era o filme para as pessoas poderem ajudar, foi desafiador, porque as pessoas não compreendiam o que eu estava fazendo junto com o grupo e
era muito difícil explicar aquilo, mesmo com as comunicações que nós fizemos via internet, né, através de vídeo, mas essa foi uma parte desafiadora. Depois os outros processos, né, de você conseguir as locações para onde você ia fazer o filme, correr atrás dessas locações, ver se os proprietários delas forneciam a utilização desses espaços e depois outras, né, a parte de captação também, trabalhar em equipe, manter uma linha ali de diálogo para que não entre em conflitos, porque aquilo podia desestruturar o grupo e poderia dar problema para o desempenho do trabalho, né? Então acho que tem muita coisa que contribuiu para o filme acontecer, mas também foi muito difícil, acho que para todos nós que estavam envolvidos nesse filme, porque é uma convivência muito próxima o tempo todo, para fazer com que esse filme de fato venha a ser montado e seja exibido e lançado. Eu acho que esses foram os desafios, né? Entre outros que ainda tem aí por vir com o lançamento, com a exibição. Eu acho que o desafio é a gente estar sempre se reciclando, sempre estudando, sempre procurando mais conhecimento dentro daquilo que a gente se dispõe a fazer, né? E é uma coisa assim que tem que estar sempre em constante busca de você estar se aperfeiçoando. Então, o que eu levo de tudo isso assim é que a gente tem que ter mais experiência, dar a cara para bater e tá lá no set gravando e pegando experiências, né? Acumulando experiências, e se a gente não colocar a mão na massa, a gente não fizer aquilo ali, não vai nunca aprender. Só na teoria a gente não aprende. Teve um planejamento muito grande, as coisas saíram... Teve uma coisa ou outra, mas nada que fosse interferir no roteiro do filme ou que fosse agravar mais, assim. Mas deu tudo bem, fluiu bastante e o que eu vou levar de experiência é, sei lá, convivência. A gente conviveu com cada pessoa, são experiências diferentes, a gente acaba pegando um pouquinho de cada um. E isso é bastante legal, você trabalhar em grupo, você trabalhar com atores de verdade, que até então também nunca tinha trabalhado com atores. E é legal você ver os atores também ajudando ali no set, eles empenhados junto com a gente. E foi bem legal. Todo o processo eu vou levar isso pro resto da minha vida, até porque é o primeiro filme. Quando o diretor do filme, que escreveu o roteiro, propôs o filme, né, num viés com cultura japonesa, que tinha alguns deslocamentos que nós teríamos que ir para o interior e também vir para São Paulo, né, nesse processo do filme, algumas coisas ainda não tinham ficado muito claras para mim, né? E aí eu só fui compreender quando eu estava no set de gravação. E isso acho que dificultou um pouco do meu processo. Quando eu estava no set de gravação, que eu conseguia visualizar um pouco das imagens que estava escrito no roteiro, né? Eu tive um pouco de dificuldade, até porque eu nunca tinha feito ficção de verdade, assim, para entender qual era o meu papel na direção de fotografia. E é engraçado isso, porque eu trabalho com fotografia, tenho as minhas composições estéticas na minha cabeça, mas quando eu fui perceber o roteiro e tentar transformar essas imagens, eu tive muita dificuldade. Mas com o processo desse trabalho, dessa experiência que eu vinha fazer, né, e junto aí com o Walter, com as pessoas que estavam no grupo, eu fui compreendendo melhor o papel do diretor de fotografia, né? E eu já percebi que eu já sabia muita coisa e com esse projeto eu consegui ampliar várias referências, conteúdos que eu tinha estudado, percebi que estava ali na minha essência e que eu poderia aplicar naquele processo. Eu acho que esse trabalho me ajudou muito
que eles emprestassem pra gente esse espaço. E lá foi um pouco... nada saiu como a gente imaginava, mas tudo acabou dando certo. E a gente esperava que fosse melhor, mas ficou de acordo com o que a gente queria. Mas aconteceu de tudo, aconteceu iluminação, aconteceu tomada 210, 220 para ligar os equipamentos, a gente queria a fumaça, acabou não funcionando, assim, aconteceu algumas falhas assim, de coisas que acabou faltando, mas assim, cada um deu o melhor de si naquele momento para que saísse algo esperado. Então acho que a gente conseguiu concretizar isso no dia. Mas foi um pouco desafiador para mim, porque eu imaginei que a gente não ia conseguir realizar e graças a Deus deu tudo certo. Na iluminação, acho que a gente teve um pouquinho mais de dificuldade na parte do beco, que a gente demorou um pouquinho mais para montar a luz, eu e o Walter. A gente não conseguia chegar naquela luz que a gente estava planejando antes, mas acho que deu certo depois. Aconteceram ocorrências assim, como já foi citado do beco, né, que a gente teve várias interferências do tempo, que choveu, estava frio, a protagonista estava gripada, né, o pai dela estava ali preocupado e a gente segurando ela até 4 horas da manhã, né? Então acaba criando um clima meio de tensão, assim, você fica tenso na hora, né? Mas ainda bem que para ter esse contraponto, né, de eu ser muito nervoso, o pessoal era muito calmo, então, porque se fosse todo mundo nervoso, assim, acho que não tinha saído nada, né? Então, ainda bem que o pessoal estava mais concentrado e mais calmo para poder agilizar essas coisas, né? Porque a gente teve uns probleminhas de iluminação, por exemplo, a gente não tinha energia, o pessoal da padaria que cedeu o local tinha dado um ponto de luz para a gente, mas era 220, a gente achava que era 110. E se não fosse a Joyce correr atrás disso aí, a gente não tinha feito nada aquele dia, né? Então, eu acho que essas coisas são o que realmente vale a pena no filme, né? Não só o resultado final que a gente vê na tela, mas o que aconteceu por trás, né? Bom, antes de mais nada, isso foi uma grande lição, né? Acho que não só para mim, mas para todos nós, né? E eu acho que isso reforçou ainda mais o que eu quero fazer, o que eu sempre quis fazer, né? Que é fazer cinema. Eu só não pude começar isso antes por alguns problemas pessoais, mas é o que eu sempre quis fazer. Eu acho que daqui para frente isso só vai me dar mais força, né, para continuar, e eu espero que o filme faça um barulho aí, né, faça um sucesso e que, quem sabe, né, a gente consiga uma repercussão boa no filme e ele não se torne um longa-metragem, né? Aí as dores de cabeça vão ser maiores.